Olá, seja muito bem-vindo. Este é o canal Palavra de Fé e hoje nós vamos meditar no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 53. Vamos ler o versículo de número 3 em diante. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Prezado amigo, esta palavra foi escrita há mais de 700 anos antes de Cristo vir a esta terra. Jesus, ele tinha uma missão dada por Deus, e aquela missão, ela tinha que ser completada. Ele não poderia recuar, ele não poderia desistir, mas com certeza ele sofreria muitas tentações, com certeza ele seria tentado a não cumprir o propósito da sua chamada, da sua missão aqui na terra. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, conforme está descrito em Isaías, há muito tempo antes do nascimento de Jesus, que ele deveria vir a esta terra para sofrer, padecer, ser humilhado, cuspido, pisado, rejeitado, tratado como um bandido, tratado como um ladrão, tratado como alguém desprezível, como alguém totalmente à margem da sociedade da época. Mas mesmo passando tudo que ele passou, nós conhecemos a história e sabemos o sofrimento de Cristo quando ele foi levado ao Calvário, e o cumprimento da profecia se deu literalmente conforme Isaías, o profeta Isaías, predisse há muito tempo antes do nascimento de Jesus. Tudo isso ele passou por amor. Diz a Bíblia que o amor de Deus foi tão grande, tão imenso, tão tremendo, tão profundo, que as palavras são pequenas para descrever o amor de Deus, que ele deu o seu único filho para sofrer em nosso lugar. E nos dias em que nós estamos vivendo, muita gente, mas uma imensa quantidade de pessoas, eu não me atrevo aqui a falar em números, porque hoje na Terra nós temos mais de 8 bilhões de pessoas, mas o número de pessoas que ainda continua rejeitando, pisando, machucando, ferindo, rejeitando, colocando coroas de espinho na cabeça de Jesus, cuspindo em seu rosto, enfiando a lança do lado, chicoteando Jesus, cometendo tantas coisas ainda contra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. As atrocidades são tão grandes pela incredulidade, pela ignorância, pela falta de amor, pela falta de compaixão, pela falta de entendimento. São tantas as razões, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele continua sendo o mesmo. O mesmo Cristo que morreu na cruz. Ele enviou o seu Espírito Santo para estar em nosso meio nos dias atuais. E o Espírito Santo, ele habita em nosso meio
porque ele foi enviado por Cristo depois que ele morreu e ele ressuscitou. E ele disse que o Pai enviaria um Consolador, e hoje o Consolador, o Espírito Santo, ele está em nosso meio. E ele habita dentro daqueles que abrem o coração e ouvem a voz de Deus através da sua palavra. Abrem o coração, o Espírito Santo entra e faz morada dentro do ser humano. E se você é uma pessoa que continua pisando em Jesus, rejeitando Jesus, achando que Jesus não existiu, ou que Deus não existe, que isso tudo é invenção humana, você continua fazendo Cristo sofrer, padecer. Mas o grande segredo é que ele não abriu a sua boca, porque ele teria que passar pela cruz. Lá no Antigo Testamento, se você olhar a Bíblia, você vai ver que quando as pessoas pecavam pelas leis judaicas, eles poderiam matar um animal e oferecer este animal em sacrifício para que os pecados fossem perdoados. Nesta mesma sequência, Jesus se entregou como um cordeiro. Na época eles tinham o costume de matar cordeiros, aves, pombos, cabritos, enfim. Conforme a posse da pessoa, ela sacrificava um animal daquele e oferecia em holocausto. Era um sacrifício de animais para a remissão dos pecados. Mas Jesus ele veio como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Ele sabia que ele iria passar pela cruz, que ele iria passar pela humilhação, que ele iria passar pelo sofrimento, mas mesmo assim ele não fugiu disso. Ele seguiu direto aquele propósito, aquele caminho, ao caminho da cruz, porque era necessário que ele passasse pela cruz para que a humanidade alcançasse a salvação através do seu sacrifício. Era para eu estar naquela cruz, você estar naquela cruz, para que os seus pecados fossem perdoados, para que os meus pecados fossem perdoados. Mas Jesus disse: não, Pai, eu vou no lugar da humanidade. O que dizer disso? Que tipo de amor é esse? Que a pessoa entrega a sua própria vida em um dos maiores sofrimentos, torturas, para morrer no lugar de outra pessoa. Coloque a mão na sua consciência hoje, se você continua vivendo uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, bagunçada, desorganizada, uma vida miserável, sem amor nenhum, sem compaixão nenhuma, mas você vive neste mundo de qualquer maneira, achando que Deus não existe, que você é igual a um animal qualquer e vai morrer e está tudo acabado, acabou por ali mesmo. Mas eu te digo hoje que não, que nós temos uma alma e nós temos um espírito. Essa alma, ela vai voltar para Deus. Deus, ele nos deu o fôlego de vida. E quando nós partirmos daqui, nós vamos chegar na presença dele. E o que nós vamos apresentar? O que nós vamos dizer? Senhor, eu nunca ouvi a tua palavra, eu não conhecia a tua palavra, eu não sabia desta história, eu não sabia que tu tinha pagado um preço tão caro por mim, eu sou uma pessoa tão irrelevante, tão insignificante, ou eu sou uma pessoa muito poderosa, muito grande, eu não tinha como enxergar que existia alguém maior do que eu, não sei que tipo de pessoa você é, mas Jesus ele veio para todos indistintamente, trazer a salvação, o alívio, trazer a libertação, trazer a cura, trazer o milagre. Ele veio para que você e eu pudéssemos ter um encontro real com Deus, reconhecer os nossos pecados e ter esses pecados apagados, mesmo sem merecer. Imagina aquele ladrão na cruz que tinha culpa e não se arrependeu e foi condenado, enquanto que o outro ladrão disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então existe dentro da humanidade pessoas de todos os tipos. Deus não está olhando para que tipo de pessoa você é, raça, cor, sexo, religião, ele não se importa com nada disso. O que tem valor para Deus é a tua alma, o teu espírito. Quando Deus criou o homem, ele deu fôlego de vida, ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. E é esse Espírito que mostra para nós que existe um Deus.
existe um Criador. E a nossa alma sabe disso. É por isso que muitas vezes você sente um vazio e você não sabe como preencher este vazio, você busca preencher com a pornografia, com as drogas, busca preencher com prazeres passageiros, com viagens, às vezes busca preencher com músicas, com shows, com tantas coisas passageiras, mas o vazio continua ali. E você não sabe por que este vazio. É que neste vazio, neste silêncio, Deus quer habitar. Quando você abrir o coração e falar assim: Deus, entra dentro do meu coração, tira este vazio, tira esta angústia, tira este sofrimento, tira esta depressão, esta ansiedade. Quando você fizer isso, de coração, com toda a sua força, sua fé, fé é ação. Fé é ação. Quando você acredita, você age em direção àquilo que você acredita. E quando você diz: Deus, eu me entrego a Ti, ocupa este vazio, tira a ansiedade, tira a angústia, tira este sofrimento, Ele vai te ouvir. E você vai ver o milagre acontecer dentro de você. Quando isso acontecer, você vai querer ensinar outras pessoas, divulgar para outras pessoas, falar para outras pessoas o milagre que Deus fez na sua vida. Hoje é dia de salvação, é dia de você entregar a sua vida a Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais, Ele tudo fará. Fique com estas palavras. Aceite a Jesus Cristo. Muito breve Ele voltará para buscar o seu povo e você também, se assim quiser. Prezado amigo, muito obrigado por você ter ficado até o final. É sinal de que Deus tem falado com você. Escreva nos comentários de que forma Deus tem falado contigo. Não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e acesse o link que está na descrição deste vídeo, a assinatura Aba Play. Ela vai levar paz, alegria, conhecimento da Palavra de Deus para dentro do seu lar. Clica no link, faz a sua assinatura e Deus vai te abençoar poderosamente. Você, a sua vida, o seu negócio, a sua família. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus te abençoe poderosamente com esta palavra.